Louvado seja Deus. Vamos para a palavra de Deus. Eu ia aqui no livro de Romanos de novo, mas resolvi mudar, né? Vamos lá para o livro de João. Evangelho de João, capítulo número 6. Louvado seja Deus. Onde fica o Evangelho de João? Vocês sabem? Sabe, irmão? Fica lá na Bíblia, tá? É na Bíblia, tá bom? Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo número 6. Louvado seja Deus. Nem eu estou achando. É que esse negócio aqui dá vontade de jogar no chão. Para eu folhear a Bíblia aqui fica difícil. O negócio aqui é tão bonitinho, né? Mas tinha que estar mais inclinado. Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo de número 60. João, capítulo 6, e o verso de número 60. Eu sei que algumas pessoas vão ouvir essa mensagem, por isso que eu resolvi mudar. E o verso de eu queria que tanto gravasse isso hoje. 6,60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, ou crente murmurador, a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Louvado seja Deus. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não fosse concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também voltar? Quereis vós retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Jesus é abandonado. Agora pode deixar que daqui eu já sei que nem um trator. Jesus é abandonado por muitos discípulos. Jesus pode ficar lá na outra confortável. Jesus é abandonado. Jesus, irmão, é abandonado por quem? Por muitos discípulos. Jesus é abandonado. Jesus. Imagine um homem. Imagine eu, homem. Imagine você, homem. Se Jesus, sendo Deus, santo, inocente, suas palavras não faziam curva, né? E as palavras que Jesus falava, essas palavras poderosas para quebrar qualquer cadeia. E a palavra fala que muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo a palavra, ouvindo o discurso, disseram: duro é este sermão, quem pode ouvir? Hoje você não pode falar nada que os dodóizinhos ficam tudo com dó. Ai, doeu meu cotovelo, né? Você não pode falar nada que os dodóizinhos ficam com dó. Vai tudo para o lado de fogo, eu não estou nem aí para você, dodóizinho. A igreja não é patrimônio humano.
igreja não é patrimônio de um homem. A igreja não é patrimônio de um homem. Deve ter alguma coisa errada aí, porque quinta-feira deu tudo certo. Isso aí não é patrimônio de um homem, é patrimônio de Deus. Jesus pregava e eles achavam que Jesus estava sendo duro. O discurso de Cristo era duro. E Jesus, sabendo em si mesmo que os seus discípulos eram os discípulos, murmuravam a respeito disso, e disse-lhes: isto vos escandaliza. É os crentes que murmuram, é os da casa. Nós fomos atender uma pessoa esses tempos atrás aí, nós fizemos de tudo para essa miserável, de tudo que você pode imaginar. Fizemos de tudo, mas só que essa praga não se regenera. Ela não aceita ajuda. E aí ela sai falando mal da gente, não é verdade? Fizemos de tudo, de tudo. Sabe o que é de tudo? De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E eles ainda falam mal da gente. Eles ainda se levantam o calcanhar contra a gente. Jesus, sabendo da murmuração dos corações dessas pessoas que se escandalizavam pelas palavras de Jesus, o meigo nazareno, mas as suas palavras incomodavam, tanto que as palavras de Cristo incomodavam, que levaram ele para a cruz do Calvário. As palavras que ele pregava levou ele para a cruz do Calvário. Por quê? Porque a dureza do coração do homem de não reconhecer a sua fabilidade, a sua falência espiritual, porque o homem sozinho ele não consegue fazer nada. Não é igreja. O homem sozinho não é igreja. Igreja é o ajuntamento. Igreja é unidade. Igreja é comungação. É comungar, é ajuntamento. Eu preciso ser edificado por sua vida, você precisa ser edificado pela minha vida, eu preciso da sua oração, você precisa da minha oração. Tanto que pessoas de todo o Brasil pedem oração para a gente, pelo nosso negócio de oração. É gente de todo canto do mundo. Por quê? Porque a igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é a unidade, a igreja é a união, a igreja é a obediência. Mas hoje tem uns dodóizinhos dentro da igreja que não pode falar nada, porque esse fica dodóizinho. Você disciplina o miserável, ele vai embora e sai falando mal de você ainda. Não é assim, meu irmão? É assim. Eles saem falando mal de você, saem falando mal de você. Essas pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com o Espírito Santo. Por isso que a sua vida é uma vida miserável espiritualmente falando. Esta pessoa está fadada ao fracasso. Então, o discurso é duro. Quem falou para você que a mensagem que Cristo prega, a mensagem de Deus é para massagear a ego de alguém? Quem te falou que a palavra de Deus é para ser uma palavra de autoestima? Quem te falou isso? Esse é o mentiroso. Ninguém vem na igreja para ouvir uma palavra de autoestima. Você não vem para a igreja para o culto te agradar. Você não vem na igreja para dizer: eu não gostei do culto, eu não gostei do louvor da irmã, eu não gostei da pregação. Você não tem que gostar de nada, porque o culto não é para você, o louvor não é firmeza, o discurso tem que ser firme. A palavra de Deus, ela é firme. Ela é firme. Você acha que os apóstolos de Cristo, eles eram palavras: ó meu amadinho, ó minha amadinha, ó amado, ó amada? Não é assim não, meu filho. Aleluia. Nós temos que ter sim entranháveis comunhão uns com os outros, considerar os nossos irmãos. Mas a palavra, o discurso, a palavra de Deus, ela é virtude. A palavra de Deus vem do altar para a igreja, vem do céu, do altar para a igreja. Primeira palavra serve para mim. Eu estou pregando, ela vem para mim também, meu filho. Eu também preciso aparar as arestas. Você também precisa.
justiça, mas é preciso estar dentro da obediência, dentro da doutrina, porque hoje nós vivemos tempos tenebrosos. Bem, o apóstolo Paulo falou que nos últimos tempos existiria comichão nos ouvidos, existiria essas pessoas que amontoaram líderes para si mesmos, para ouvir aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Nós não estamos aqui para nos agradar, porque a palavra não nos agrada, a palavra nos confronta, e quando ela nos confronta, nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Não é assim? Não é assim? Não é assim? A palavra de um político, ela quer alcançar a mente da pessoa. Ela quer enganar a pessoa, mas a palavra de Deus não tem nada com política. A Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada de dois fios. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois fios. Ela penetra na divisão da alma, entre as juntas e as divisão do coração. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a cada coraçãozinho que está subindo ali, é muito coraçãozinho subindo. Sabe por quê que tem coraçãozinho subindo? Porque eu estou pregando a verdade, estou falando a verdade. Aleluia, louvado seja. Se arrependa, tome vergonha na sua cara, seja obediente, seja humilde. Aleluia. Por isso que você vai na casa dessas pessoas, então lixo, a casa é um lixo, lixo no sentido físico mesmo. Chega a estar podre a casa, aí vem para a igreja achando a bambambam, né? Você vai querer fazer uma obra. Nós não vamos lá de aprender, vamos lá porque nós vamos convidar, que a gente quer ajudar, a gente trouxe recursos para ajudar, mas tudo que a gente faz não é bom. É aquele ciúme doentio, aquele ciúme que eu falei de quinta-feira da emulação, é diferente do ciúme, né, de certas de pessoas que existem dentro da igreja. Irmão, você tem que limpar o seu coração. Quando você entrar dentro da igreja, dentro da casa de Deus, você tem que tirar a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Eu não faço questão de ter amizade com ninguém, não faço questão, e bloqueio mesmo qualquer um, porque eu não tenho compromisso com homem, não tenho compromisso com mulher. Meu compromisso é com a palavra de Deus, é com o Evangelho de Cristo. Eu nunca me inclinei para homem nenhum, nunca pedi ajuda para homem nenhum. Eu estou falando de termos espirituais. Deus ter levantado pessoas para nos ajudar. Eu nunca pedi uma moeda para ninguém. Aleluia. Nunca fui bater em lugar nenhum, mas em tudo o Senhor tem nos socorrido, tem dado a providência. É assim que é a palavra. Vivifica. O Espírito é o que dá vida. A carne, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e quê? Vida. Sabe por que Cristo falou que as palavras dele são espírito e vida? Porque Jesus está falando para os intelectuais, viu? Jesus está falando para os intelectuais essa palavra aqui, porque eles viviam muito na carne, na letra da carne. Jesus estava não estava falando para os apóstolos dele, não. O discurso afetou os apóstolos, os discípulos, porque eles acharam muito duro o discurso, porque Jesus tacou o dedo no vespeiro lá dos sacerdotes, dos escribas, né? Dos eruditos, dos pretensos donos de Israel, os donos da cadeira de Moisés, todos os caras que estavam assentados na cadeira de Moisés. Jesus estava colocando o dedo dizendo: minhas palavras e vida. Você tem que estar no Espírito, aleluia. Esta vida que você vive agora nesta carne, você tem que viver na fé do Filho de Deus. Não foi assim que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, se não falha a memória, no capítulo 2, no verso 20: mas já estou crucificado com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida
que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual se com abundância. Aleluia! A palavra de Cristo é poderosa. Você vai ganhar alguém para Jesus falando a verdade. Você não vai ganhar alguém para Jesus fazendo média com ela para vir para a igreja, não. Você vai ganhar a pessoa para Jesus falando o que ela precisa e necessita. É preciso o homem ouvir a palavra que liberta. Aleluia! Existiu um homem muito famoso no segmento antes de existir esse tal de gospel. Esse negócio de gospel aí é mercadoria, né? Esses cantorzinhos aí, mercadoria. Antes desse tal de gospel, existia a música sacra, a música cristã, né? Um homem muito famosíssimo, chamado Luiz de Carvalho, acho que a maioria já ouviu falar. Se eu não morrer já faz uns 3, 4 anos atrás. E este homem se tornou, foi o primeiro que gravou a música sacra aqui no Brasil. Esse homem, ele era cantor famoso da década de 50, 60, e ele veio fazer um show aqui em Tupã. E ele andando nas praças dessa cidade, ele ouviu: se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. As andorinhas não voam mais. Louvado seja Deus. Pregue, abandona, deixa isso quieto. Não mexe mais não, porque senão eu vou ficar aqui, a gente se desconcentra a pessoa para ouvir. Deixa isso para lá. Louvado seja Deus. O que eu já tinha que falar, que eu já falei. Tinha que ouvir. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo de número 64 diz assim: mas vós, alguns de vós, mas há alguns de vocês que não creem. Não creem. Jesus está falando agora no meio dos seus discípulos, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Deus sabe que ele vai trair. Quer ser pastor, meu filho? Está pronto para ser traído. Ser pastor é isso. Eu estou falando de pastor. Entenda o que eu estou falando. Estou falando de pastor. Eu não estou falando de lobo, não, rapaz. Entenda. Pastor segue as pisadas do seu mestre. A Bíblia fala que Jesus é abandonado por muitos discípulos. Até aquele que come com você na sua mesa é aquele que vai te trair. Isso dói. Ministério não é para qualquer um. Falar é fácil. Cantar único é fácil, meu filho. Aleluia. Mas vai aumentar o peso do chamado. Vai aumentar as calúnias, né? Vai aumentar. É só Deus para dar força. Jesus suportou e, consequentemente, eu e você vamos suportar em nome de Jesus. Nós vamos vencer. Porque a Bíblia fala: eu venci e vós também vencereis. O Senhor sabe aquele que vai trair o Evangelho. Mas a obra não é física. A obra é espiritual. E quando a obra ela é espiritual, quem sustenta ela é aquele que é uma fonte inesgotável, que é o Mestre. Ele é quem sustenta a sua vida. É Ele que te dá o teu labor. Aleluia. Se isso fosse Deus, já tinha chutado. Ele quer céu. Ele já tinha arrancado de lá. Deixa ele quieto aí, né? Louvado seja, se fosse Deus, você ia ver que você ia ganhar. Glória a Deus. O versículo de número 65 diz assim: e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos
tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos recuaram, abandonaram a Jesus. Por quê? Porque a palavra era dura. É dura. Quando alguém chegar em você, estou falando desse alguém que fala a verdade para você, e mesmo que essa verdade seja dura, e essa pessoa falar para você, pode ter certeza, não, meu filho, na primeira ele vai te esfaquear nas costas, ele vai te trair. Mas graças a Deus que a igreja de Cristo, ela não é guiada por traidores, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou: vós dizeis que vós sois filhos de Abraão, mas Deus pode suscitar filhos de Abraão a essas pedras. Quer dizer, essas pedras, um povo gentil, Deus pode enxertar ele na verdadeira oliveira. Deus é poderoso a operação de seu poder em nossa vida. Louvado seja Deus. O versículo de 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos seus discípulos, aos 12, aqueles que andavam com ele: quereis vós também retirar-vos? Não, está tudo certo. Quereis vós também retirar-vos? Um pastor, ele não pode estar na mão das pessoas. Se ele estiver na mão das pessoas, ele é político. E se ele é político, ele é lobo. Um pastor, ele tem que ter um cajado na mão. Ah, mas o pastor não vai atrás da ovelha? Vai atrás da ovelha. Vai. Ainda que a ovelha te arranhe, porque a ovelha arranha, a gente sabia? A ovelha arranha. E às vezes os arranhões da ovelha machucam a gente. Mas a ovelha, você vai atrás, ela pode até te arranhar, mas ela vai voltar para o aprisco. Agora o bode não adianta, meu filho. Se você for atrás do bode, ele vai te chifrar. É bíblico, eu estou falando. Você está dando risada, mas é bíblico que eu estou falando. Estou falando com legitimidade. Estou falando dentro da palavra. O bode, ele vai te chifrar. Você entendeu outra coisa? Né? Às vezes eu acho engraçado falar de chifre. Tem gente que fala de chifre aí. Entendeu? O bode vai te chifrar. Ele vai te machucar. Ou talvez até te matar. Mas a ovelha não. A ovelha, ela pode te arranhar. Né? A ovelha pode te trazer uma dorzinha. Mas ela vai voltar para o meio do aprisco. Vai voltar, vai. A ovelha volta. Agora o bode não adianta. A miséria do bode, você pode colocar ele no melhor dos apriscos. Você pode colocar ele em pastos verdejantes. Ele vai esculhambar. Ele vai aprontar. Nada vai dar bom para ele. Sempre vai ter uma ocasião de falar alguma coisa contra a palavra. Problemas. E eu já estou decidido na minha vida não me misturar mais. Eu já estou cansado, já há muito tempo desse negócio. Eu não quero mais perder tempo com tranqueira. Né? A gente tem que perder tempo sim, com pessoas que verdadeiramente precisam e admitem que elas precisam de Jesus. Não é verdade? Elas precisam de Jesus. E Jesus falou: vocês querem voltar? Pode voltar. Jesus, pode ir embora, meu filho. Vai embora, miserável. Você acha que a igreja, você é o sustentáculo da igreja? Quem sustenta a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado. Jesus sustenta o seu povo. Jesus sustenta a sua igreja. A sua igreja, que muitas vezes ela até rabiscou, até machucou o pastor, mas ela vai dar fruto. Amém. Aleluia. Ela vai dar fruto. Aleluia. E um respondeu para Jesus, que foi Simão Pedro. Este foi uma das colunas da igreja. A Bíblia fala de 3 colunas da igreja: Pedro, Tiago e João. Né? A igreja primitiva. Os apóstolos
que eram os administradores da igreja, da primeira igreja, da igreja neotestamentária, Pedro, Tiago e João. Pedro respondeu para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Senhor, nós te aceitamos. O Senhor, quando fez, para onde nós iremos? Porque só tu tens a palavra do quê? Da vida eterna. Somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Quem que Cristo falou para esse Pedro? Quem tu revelou não foi o sangue e nem a carne, não foi o teu conhecimento, não foi o teu intelecto, não foi o sangue e não foi a carne, mas o meu Pai que estava no céu. E te digo, tu não se chamarás mais Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, mas sim se chamarás Petros, Pedro, que quer dizer pedra pequena. E tu não se chamarás mais Simão Pedro, Simão